E aí? Vou começar dizendo que sim, o meu cenário tá um pouquinho vazio, porque as minhas coisas estão de mudança. Eu não tô de mudança, só as minhas coisas estão. E acreditem, faz sentido. Então, pra compensar, eu coloquei o das Ayutthaya aqui atrás. Olhem pra eles como eles são bonitinhos. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar da Maldição de Domaru. Já queria deixar avisado que alguns nomes desse livro são suecos, e eu peço perdão se eu tentar falar e acabar ofendendo alguém, é que eu realmente não tenho costume. Então vai ser meio difícil, mas eu vou tentar. Começando pelo nome do autor, que é John Ajvide Lindqvist. Eu não tenho nem noção de onde começar a falar desse livro aqui, porque vocês não estão entendendo. Eu costumo dizer que livros são experiências, mas esse aqui pegou a definição de experiência e quase levou ao pé da letra. Que coisa incrível! Aqui no começo a gente acompanha a família composta pelo Anders, a Cecília e a Marra. Eles estão viajando de férias na cidadezinha de Domaru, que é onde se passa a história, resolvem visitar o ponto turístico do lugar, que é o farol. Eles esquiam na neve, passam por tudo e chegam até o farol. O Anders e a Marra, eles sobem até lá em cima normalmente e a Cecília demora um pouco para subir porque ela tem claustrofobia. Então o processo até lá foi meio difícil para ela. Uma vez lá em cima, a Marra tá olhando a neve com o pai, aponta para um cantinho e pergunta: Papai, o que é aquilo? Ele olha, ele tenta ver, mas ele não vê nada. Então ele fala: Aquilo o quê? E ela insiste: Ali, o que é aquilo? Ele não vê nada, não tem o que responder. E no fim, a Marra decide descer lá sozinha e ver o que quer que seja aquilo. Como era uma ilha rodeada por água, o Anders decide deixar ela ir, porque no fim das contas não tinha como ela ir longe. Uma hora ou outra ele ia achar. Então a Marra desce, faz o que ela tem que fazer, a Cecília chega lá em cima e eles têm um piquenique em casal. Conforme o dia vai caindo, eles percebem que a Marra não volta e decidem sair para procurar ela. Eles dão a volta na ilha, entram no farol, procuram em todos os mínimos lugares que uma criança de 6 anos podia estar e não acham ela, de jeito nenhum. E ali nos arredores mora o Simon, que é o avô do Anders. Não exatamente porque ele e a avó dele têm uma relação meio não definida, mas vamos chamar de avô. Lá da casa dele, ele avista o movimento no farol e percebe que alguma coisa está errada. Então ele desce lá e, juntando algumas pessoas da ilha, eles começam a procurar pela Marra, o que não resulta em nada. Aí a história corta para 2 anos depois, com o Anders lidando com o sumiço dela. Ele e a Cecília se separaram, ela já seguiu em frente, ele nem tanto. E você pode estar pensando que eu já falei bastante, mas eu costumo falar para um livro, geralmente. Mas acredita em mim, isso que eu falei não chega a ser 1% do iceberg. A parte de que está embaixo d'água é monstruosa. Na minha opinião, esse é um livro que ele conta muito mais como terror psicológico do que suspense, porque, querendo ou não, ele não é nada mais, nada menos do que o puro medo do desconhecido. Até certo ponto, você acha que você entende o título do livro, porque ele faz sentido desde o começo. Mas depois da página 200, isso aqui ganha uma outra visão. Eu juro pra vocês, eu fiquei tão envolvida com essa leitura que numa cena específica com o Enders e tudo mais, eu senti um arrepio enorme percorrer a minha espinha. E depois disso, depois que aconteceu o ponto da página 200, eu quase desenvolvi uma ressaca literária no meio. Eu demorei pelo menos uns 2 dias para continuar depois dessa parte, porque eu tava literalmente digerindo o que tinha acabado de acontecer e pensando em como isso aconteceu. Não que tenha sido um plot muito surpreendente. Se você prestar atenção em algumas coisas, você pode acabar por decifrar, o que não foi meu caso. Eu tô meio dormindo aqui. Mas ainda assim, quando a ficha cai, é uma coisa que. Ainda assim é um livro que você tem que ler de mente aberta. Porque por mais que ele lide com coisas reais como o luto, a culpa, questões existenciais, a dor da perda e tudo isso, ele também tem algumas coisas que não são reais. Então, para entrar aqui, você tem que estar esperando esse tipo de coisa. Essa é uma história que ela tem várias sub-histórias, se é que eu posso dizer assim,
Porque tudo que tá acontecendo tem uma carga muito grande, não é um negócio que começou tipo ontem. São centenas de anos, várias pessoas envolvidas, várias consequências. Então o autor tira de algumas partes do livro para poder explicar o que se antecedeu. O que é muito bom para poder contextualizar a gente. Um ponto que eu achei mega positivo é que é uma ilha. Tem poucas pessoas lá. E o autor ele consegue passar esse senso de comunidade pra gente, de pessoas que estão acostumadas a ajudar umas às outras, porque elas só têm elas. Mas isso não impede que eles sejam cheios de segredos e desconfianças uns dos outros, que é o que dá mais tempero pra situação. Outra coisa que eu gostei é que os personagens são todos quebrados por dentro. Eles são literalmente juntos pelo trauma. São personagens muito bem escritos dentro da trama. Eles fazem muito bem o trabalho deles e ainda assim, se você olhar como individuais, eles também são muito bons, que é uma coisa que costuma ser difícil de fazer, deixar todo personagem bom, mas aqui eles são. E justamente por serem pessoas individuais, você consegue ter opiniões muito diferentes de um pro outro. Por exemplo, o Anders é o protagonista, mas pensa no homem que eu não suportei. Eu entendo tudo que aconteceu com ele, eu entendo pelo que ele tá passando. Eu entendo que é difícil se manter um ser humano decente, mas ainda assim não fui com a cara, não vou mentir aqui. E além de que, se você não tem talassofobia, muito provavelmente você vai desenvolver depois disso daqui. É uma história extremamente descritiva, em alguns pontos até demais, subiu uma lança de vômito. É justamente por isso que ela é tão boa, que ela é tão imersiva. Você é colocado na rotina de Domaru, você sente o peso de estar vivendo lá, de ter que lidar com coisas que não era pra ninguém estar lidando. Depois, mais ainda, conforme a história vai escalando e você vai entendendo de onde tudo começou, como tudo isso atingiu as pessoas, não dá vontade de largar. São 500 páginas, arredondandinho assim, mas passa num clique. Eu tenho uma sensação dupla com esse livro, que ao mesmo tempo que eu queria apagar ele completamente da minha mente para conseguir ler de novo como se fosse a primeira vez, eu queria nunca mais esquecer um detalhe sequer para eu poder lembrar sempre que eu quisesse. Acho que eu preciso dizer que essa é uma história que ela contém vários gatilhos. Ela lida com a crueldade humana na sua mais pura forma, que várias vezes as pessoas são colocadas de volta nos seus tempos, os primórdios, que o ser humano fazia qualquer coisa por uma finalidade: sobreviver. Pra finalizar, eu queria agradecer o autor por isso aqui e pedir para ele, por favor, pague a minha terapia, porque a sua história vai morar na minha cabeça por muito mais tempo do que eu gostaria. Obrigada pela atenção. Eu aceito e quero recomendação de mais livros suecos, porque se for tudo nessa pegada aqui, é o paraíso para mim como leitora. Vejo vocês numa próxima oportunidade e tchau.